Esta torre passou séculos caindo. Lentamente. Um pouco a cada ano. E por um tempo, o mundo a observou, esperando o dia em que ela cairia. Porque esta não é apenas a história de uma torre torta. É a história de um erro que se tornou lenda. De uma cidade que queria tocar o céu e, em vez disso, descobriu, da maneira mais difícil, que o céu não era o problema. Era a terra. Hoje você a vê lá, elegante, branca, quase leve. Mas a verdade é que essa forma não foi planejada. Ela não nasceu assim. Ela se tornou assim. No início, Pisa era um nome que realmente importava. Uma potência. Um porto vivo. Navios. Mercadores. Riqueza. E acima de tudo, orgulho. Na Idade Média, as cidades italianas não competiam apenas com moedas e armas. Competiam com pedras. Com igrejas, com praças, com torres. Por quê? Um edifício não é apenas um edifício. É uma mensagem. Um desafio lançado ao tempo e àqueles que o contemplam. E naquele ponto preciso, naquela praça, Pisa decidiu adicionar um novo elemento ao complexo. Uma alta torre cineira, visível de longe, ao lado da catedral. Uma obra real e funcional, projetada para dominar o espaço e completar a praça religiosa. Mas antes de se tornar a praça perfeita que conhecemos hoje, aquele lugar era diferente. Não era um jardim arrumado. Era um grande espaço sagrado, vivo, cheio de movimento. A catedral já estava lá, enorme, luminosa, um símbolo de poder e fé. Não muito longe dali. O batistério tinha acabado de começar, ainda incompleto, outro canteiro de obras. Crescendo lentamente. Ao redor, terra compactada, materiais, carrinhos de mão, andaimes, blocos de pedra. Homens trabalhando. Não a calma de um cartão postal. Um lugar que ressoava com martelos, vozes e poeira. E foi ali mesmo, no meio daquele coração religioso em construção, que Pisa decidiu erguer também a sua torre. Não por beleza, mas por identidade. E assim, em 1173, lançaram a primeira pedra. A torre nasceu como um campanário. Não é um brinquedo, não é uma curiosidade. A torre cineira é a voz da cidade. Aquilo que chama, aquilo que avisa, aquilo que celebra. Uma presença que deve dominar o espaço. O problema é que, às vezes, o terreno não é terreno. Um compromisso. Macio. Instável. Enganoso. E se você coloca um gigante sobre uma base excessivamente otimista, a natureza não contesta. A natureza cobra o preço. O mais perturbador em toda essa história é que a torre não espera estar concluída para começar a inclinar. Não. Começa quase imediatamente. Enquanto ainda está sendo construída. Imagine a cena. Os blocos se erguem. As paredes crescem. E então alguém percebe algo. Uma linha. Que não é mais reta. Uma sensação estranha. Um lado que parece mais baixo que o outro. A princípio, talvez você tente se convencer de que é apenas uma impressão. Que é a luz. Que é o olho. Que vai passar. Mas não passa. E aqui está o primeiro grande paradoxo da torre inclinada de Pisa. Quanto mais alta a torre se ergue, mais perigosa ela se torna. E quanto mais perigoso se torna, mais importante se torna terminá-lo. Porque deixá-lo pela metade significaria admitir a todos que Pisa fracassou. Então, o que você faz quando o seu sonho começa a ruir? Você o abandona ou continua com ele? Pisa continua. Mas com medo. Com dúvidas. Com tentativas. Com correções. E a torre se torna um canteiro de obras que atravessa gerações. Você inicia um projeto sabendo que talvez nunca veja o fim. É um pensamento quase trágico. Você assenta uma pedra, constrói um pedaço do futuro, e sabe que seu nome não será o gravado na conclusão. Você será apenas uma mão entre muitas. Enquanto isso, a vida continua. A política muda. Períodos de pausa chegam. Guerras. Tensões. Crises. E cada pausa é uma faca de dois gumes. Porque parar pode salvar, mas também pode condenar. O terreno se assenta. A torre permanece lá, inacabada, com aquela ferida visível. A inclinação.
E, no entanto, precisamente essas longas pausas, esse tempo que parece uma maldição, talvez se tornem parte da salvação, porque o solo, lentamente, se estabiliza um pouco, não o suficiente para tornar a torre segura, mas o suficiente para permitir que o homem tente novamente. Quando recomeçam, em 1272, não podem fingir que nada está acontecendo. Precisam conviver com a inclinação. E então fazem algo incrível. Tentam corrigir a direção enquanto constroem. Tentam compensar, para reequilibrar, para trazer de volta a realidade com a arquitetura. É como caminhar em um barco em movimento e tentar construir um castelo de cartas. Um passo em falso e tudo se perde. E, no entanto, a torre continua a subir. Lentamente. Dolorosamente. E cada metro adicional é um ato de teimosia humana. Uma figura de linguagem. Não desistimos. E então, depois de quase 2 séculos desde o início, chega o momento que nenhum dos primeiros construtores jamais teria visto. Em 1372, a torre é concluída. Quando foi terminada, não era perfeita, já estava inclinada, mas inteira, finalmente, com o campanário no topo, os arcos pálidos, a pedra ainda limpa, como se tivesse acabado de sair das mãos dos pedreiros. E então algo estranho acontece. Em vez de parecer um fracasso, parece um milagre, porque ela se mantém de pé, e permanece de pé. E enquanto isso, a gravidade não para. A torre já está inclinada, então a cada ano o peso atua na mesma direção. E quanto mais se inclina, mais difícil se torna deter essa força. Durante séculos, ela permanece assim, de pé, mas sob tensão. E é por isso que se torna famosa. Não apenas por sua beleza, mas porque sempre parece prestes a ceder, e ainda assim resiste. Até que a inclinação cresce o suficiente para que deixe de ser uma curiosidade. Torna-se um problema real. E então algo que parece impossível acontece. O homem decide salvá-la. E não estamos falando de séculos atrás. Estamos falando de ontem. Em 1990, ela foi fechada, porque o risco deixou de ser uma ideia, um número. E no início da década de 1990, começa a verdadeira luta moderna, que dura até 2001, uma batalha lenta e cirúrgica, travada para salvá-la sem endireitá-la. Mas salvá-la é um verbo difícil aqui, porque não se pode salvá-la tornando-a normal. Se você a endireitar completamente, mata o que a torna única. Se não fizer nada, corre o risco de perdê-la. Então, é preciso fazer a coisa mais delicada que existe. É preciso curá-la sem alterar sua aparência. E começa uma luta muito moderna, travada por engenheiros com os nervos à flor da pele e instrumentos apontados para a torre dia e noite. Sensores que medem cada milímetro, como um eletrocardiograma. Rachaduras controladas, inclinação monitorada, vibrações registradas. Porque aqui não se trata de restaurar, trata-se de tentar deter um movimento lento, quase invisível, mas contínuo. E a cena é verdadeiramente absurda. Não se trata de sustentar um prédio qualquer, trata-se de sustentar uma lenda. Eles tentam diferentes abordagens. Algumas brilhantes, outras desastrosas. Em certos períodos, adicionam pesos à base, como se tentassem puxá-la de volta com a força da sua massa. Em outros, tentam trabalhar na terra. Removem pequenas quantidades de solo de um lado, milímetro a milímetro, para fazê-la retrair lentamente, sem solavancos. E depois há as tentativas que são assustadoras só de pensar. Intervenções excessivamente agressivas que, em vez de estabilizar, aumentam o risco. Porque com uma estrutura como esta, basta pouco para mudar tudo. E enquanto os especialistas trabalham, a vida lá fora continua como sempre. Turistas chegando. Fotos, risos, aquele gesto que todos fazem, a mão segurando a torre. É uma cena quase cômica. Milhões de pessoas fingindo salvar a torre com a palma da mão. E por trás dessa brincadeira, a verdade é que a torre foi realmente salva. Não com uma só mão, mas com décadas de atenção. E é aqui que a história se impõe de uma forma peculiar.
Porque a torre inclinada de Pisa se torna um símbolo justamente por causa de sua falha. Vivemos em um mundo onde tudo precisa parecer perfeito. Onde, se algo começa errado, você esconde. Você conserta. Você joga fora. E, no entanto, Pisa se tornou eterna justamente porque não escondeu seu erro. Ela o encarou. Ela o carregou até o topo. E então o protegeu. E enquanto permanece, imóvel, como se estivesse suspensa, parece dizer algo simples. Você não precisa ser perfeito para se tornar eterno. Você precisa se manter de pé. Mesmo quando tudo te empurra para cair. Se você gosta de histórias onde o passado parece impossível, inscreva-se. Porque às vezes a maravilha nasce justamente onde algo dá errado.